Olá, seja bem-vindo a mais uma edição semanal do Unesp Notícias. Confira os destaques. Mulheres indígenas da reserva Araribá, em Avaí, são referências na conquista de direitos e atuação no mercado de trabalho. Já pensou em mudar de nome? Uma lei recente de 2022 garante que a troca seja feita diretamente nos cartórios de registro civil. O Unesp em Bauru abre as portas para receber estudantes do ensino básico e despertar neles o interesse em cursar uma universidade. É agora no Unesp Notícias. No Brasil, o movimento de mulheres indígenas começou a se organizar na década de 1970 de maneira tímida, ainda não institucionalizada, mas já era o início da luta delas para levantar questões relacionadas a gênero. De lá para cá, essa mobilização ganhou força, principalmente quando as mulheres foram em busca de conhecimento e de formação profissional. Com isso, passaram a ter destaque dentro das próprias aldeias e passaram a ser vistas como possíveis lideranças tanto na luta pelos direitos indígenas quanto na busca para terem voz e ocuparem outros espaços nas comunidades. A nossa equipe foi até a aldeia Copenoti, que fica na reserva de Araribá, na cidade de Avaí, e conheceu duas indígenas que conciliaram o papel de donas de casa e cuidadoras dos filhos com a formação em enfermagem e pedagogia. Hoje elas são referências na aldeia e inspiram outras jovens a sonharem alto. Todo dia, quando chega ao posto de saúde da aldeia Copenoti, local em que trabalha, a Regiane se sente em casa. Afinal, já são quase 15 anos de atuação na área que escolheu como profissão, a enfermagem. Mas para se tornar a primeira indígena da aldeia a fazer uma faculdade e atender a própria comunidade, o caminho não foi fácil. Fui buscar a minha formação, vendo assim a necessidade da comunidade indígena em ter uma enfermeira, indígena para atuar aqui no meio do nosso povo. No início foi bem difícil, porque a gente mora aqui um pouco longe aqui onde passa o ônibus. Eu tive que caminhar aí por 14 quilômetros, para buscar uma formação. E a família sempre me apoiou, assim, a estar estudando e buscando, melhorando o conhecimento, da gente aqui na vida profissional. Por ser do povo indígena, o contato com os pacientes fica mais fácil. Ali todo mundo se conhece e a relação ganha em confiança. E tudo isso serve como incentivo para que a Regiane prossiga com os estudos. Agora sim, tem que se dedicar mais um pouco ao estudo, porque eu fiquei me dedicando a minha trajetória, minha vida profissional. Me empenhei a desenvolver muitas coisas boas na minha área, aqui dentro da população indígena. Hoje, agora, eu tenho que pensar um pouco em mim também, buscando conhecimento, melhorar o conhecimento, buscando estudar, fazer outras especializações. Assim como a Regiane, lá em 2009, outras mulheres indígenas uniram a necessidade da aldeia com a vontade de ter uma profissão. A Vanessa é uma delas. Formada em pedagogia, hoje ela inspira outras jovens a lutarem pelos seus sonhos. Aqui na escola da aldeia, Vanessa dá aulas todos os dias de disciplinas como português, ciências, química, física e biologia. Ela lembra que sempre brincou de escolinha quando criança e, quando cresceu, percebeu a importância de ter professores indígenas dentro das salas para valorizar a cultura local. Mas, para chegar até aqui, também enfrentou desafios. Quando eu me casei, eu estacionei dos meus estudos. Então, eu fiquei um bom tempo ali parada. Aí, conforme eu via, essa necessidade, de voltar a estudar novamente, porque hoje, sem o estudo, infelizmente, a gente dificilmente vai conseguir chegar a alcançar coisas melhores para a nossa vida. Então, eu
tomei uma decisão de voltar novamente à escola, à universidade, né? E os desafios que eu vim enfrentando são vários, que além de agora como profissional, eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou esposa, então as tarefas domésticas também acabam que meio sobrecarregando. Eu também me sobrecarregava com essas tarefas de casa. A Regiane e a Vanessa fazem parte de uma geração de indígenas que provam às mais jovens que as mulheres podem e devem ocupar os espaços que desejarem. Não precisam mais se limitar às tarefas domésticas. A Desirê já percebeu isso e, mesmo tendo só 12 anos, tem na ponta da língua o que quer fazer quando crescer. Eu quero fazer curso de teatro, aí eu quero ser dubladora. Que eu acho muito legal a dublagem, assim, da vida ao personagem. Dona Cida e Dona Hilda compõem a ala das anciãs da aldeia Copenoti. Hoje elas trabalham com artesanato para ter um dinheirinho todo mês. São peças feitas com sementes e outros materiais colhidos na natureza. Mas as duas já tiveram um trabalho bem mais pesado quando mais jovens. Trabalhava na roça, né? E depois, com o tempo, me contrataram aqui na escola, eu já fui faxineira também, né? Aqui da escola da nossa aldeia, né? E depois aí parei também, aí cuidei mais da casa, né? Rastelei café, derricei café, trabalhei na amora, criando bicho da seda, na roça, carpino, arroz, feijão. Se naquela época as mulheres indígenas encontravam mais resistência para saírem de casa em busca de uma profissão, hoje as anciãs veem com orgulho os novos papéis que Regiane, Vanessa e outras figuras femininas têm desempenhado. Agora, né, que nem nós temos a enfermeira aqui, que é da aldeia mesmo, agora os professores também, né? E tá muito bom, né? Que são as indígenas, agora dando a continuidade, né? Que primeiro era branco que vinha dar aula, né? Mas agora são as índias, agora tá bem melhor, né? Para poder dar os ensinamentos para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Eu acho bonito, né? Acho bom, porque eles vão passar para as crianças também, né? Para ver o futuro deles também. Porque sem futuro não vai ser nada. Porque hoje, vou falar, hoje a roça, de primeiro dava, hoje não está dando quase nada, né? Então vamos estudar, para ter um futuro na vida. Ter indígenas como professores, de acordo com o cacique Chicão, é mesmo uma esperança para a comunidade. Uma maneira de preservarem a língua, as raízes e a cultura do próprio povo em meio a uma civilização cada vez mais conectada com as tecnologias, as redes sociais e a sociedade não indígena. Eu acho que o convívio dos povos indígenas, isso é uma resistência, né? Manter a língua, manter as tradições, isso é passado de pai para filho, né? Principalmente a dança do quipaé, a dança do ciputreno, que é das meninas, das mulheres. Isso é um papel das famílias trabalhar isso na aldeia. Porém, tem um complemento muito importante que é a educação escolar indígena, que é onde os professores indígenas trabalham em sala de aula a permanência da cultura, da tradição indígena, seja terena, ou tupi-guarani, ou cangangue, aqui do território indígena de Araribá. A Vanessa exemplifica como, em sala de aula, tenta preservar a cultura local. Então, a gente aplica o conteúdo e, dentro desse conteúdo, temos também uma maneira de trazer um pouco da nossa língua, né, dentro desse conteúdo. Então, a gente faz uma adaptação também da nossa cultura dentro do conteúdo que tem que ser passado, que tem que ser aprendido por eles, né? Então, é desse modo que trabalhamos. E temos a disciplina específica de língua, língua materna, né, nossa, né, específica, que é terena, então varia de cada escola, de cada etnia, nossas aqui é terena. E temos a disciplina de saberes tradicionais, que é onde se aplica as danças, conversas, roda de conversa com os anciãos da aldeia. Então, toda essa questão de história mesmo aplica nessa disciplina de saberes tradicionais.
E é assim, com base na dedicação e no exemplo dessas indígenas, que os povos buscam manter suas raízes e construir novos caminhos para mais mulheres chegarem aonde quiserem. Eu fico assim, com um sentimento de gratidão, né, de ter conseguido assim nortear as mulheres para buscar melhorar o conhecimento, melhorar o entendimento do nosso papel aqui, né? Na verdade, é nós, mulheres, ser protagonistas da sua própria história. Hoje, o papel da mulher indígena é também educadora, é também ser enfermeira, é também poder chegar onde ela quiser, né? Porque vemos a necessidade também de sair do nosso conforto, do nosso lar, da nossa própria casa, para levar também a nossa voz da mulher indígena. Elas são já de adultas e eu acho legal que elas sonhavam com isso e conseguiram. Vamos falar agora de meio ambiente. Em 2 expedições realizadas na cadeia montanhosa Vitória Trindade, no litoral do Espírito Santo, pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Espírito Santo encontraram um novo tipo de recife. Batizado de colinas coralinas, são montes submersos de até 50 metros com as cores vermelho, laranja e amarelo. Eles abrigam uma grande diversidade de peixes. Vamos conhecer então essa preciosidade em mais um quadro Revista Pesquisa FAPESP. A maioria dos montes submarinos, eles são de origem vulcânica e são montanhas gigantescas, aproximadamente 4.000 metros de profundidade, e chegam quase até a superfície. A maior parte do topo é situada a cerca de 70 a 100 metros de profundidade. E é nesse topo que nós encontramos essas formações que elas crescem até quase a superfície. Mergulhando nesses ambientes, a gente pôde observar que eles abrigavam uma alta diversidade de espécies. E estudando mais profundamente, quando comparamos ele com os outros ambientes recifais que existem aqui na costa do Brasil, em outras regiões do mundo também, nós vimos que ele era completamente diferente. Esse novo ambiente ele foi descoberto numa região conhecida como Cadeia Vitória Trindade, que é uma cordilheira de montanhas submarinas que estende desde a costa do Espírito Santo até a Ilha da Trindade, que é situada a cerca de 1.200 quilômetros de distância daqui da costa brasileira. Esses ambientes eram até então desconhecidos e não eram esperados de serem encontrados ali, pois as pesquisas anteriores apontavam somente bancos de rodolitos, que é um tipo de ambiente recifal, mas ele é de baixa complexidade. Nós decidimos batizar esse ambiente como colinas coralinas, devido ao formato de colinas, né, no topo já dessas montanhas, e coralinas devido à formação principal desse ambiente, né, que é por algas coralinas. Ao estudar a Ilha da Trindade, a gente avaliou uma grande diversidade de espécies de peixes lá, mas também uma alta diversidade de espécies endêmicas, aquelas espécies que só existem ali na Ilha da Trindade, mas em nenhum outro lugar. E este resultado é um pouco contraditório, porque normalmente o endemismo é ligado ao isolamento geográfico, e o isolamento geográfico é ligado a uma baixa diversidade de espécies. Então, nas nossas discussões para tentar entender o sistema da Ilha da Trindade, a gente via aquela cordilheira de montes submarinos e pensava e tinha curiosidade de entender qual que era a importância dessa cordilheira para a manutenção e a origem da vida marinha na Ilha da Trindade. Foi aí que se iniciou todo o interesse de estar investigando esses montes submarinos. Quando um ambiente como esse é encontrado no meio do oceano, ele serve como um oásis para a vida marinha. Isso possibilita que muitas espécies vivam ali, se dispersar e possam estar alcançando ilhas ainda mais distantes, servindo como trampolins, né, para a biodiversidade. Além disso, esses ambientes, devido à distância da costa, né, dos impactos da linha costeira, eles conseguem abrigar uma quantidade muito grande de espécies, incluindo muitas espécies ameaçadas de extinção, espécies comerciais, e assim eles acabam servindo como criadouros, como áreas onde os peixes possam crescer e reproduzir, e muitas vezes repovoar ambientes adjacentes também. Nossa, Maria. Nós fizemos 2 expedições científicas, uma em 2011 e a outra em 2018, e nós tivemos a oportunidade de visitar então 5 montes submarinos.
Cada mergulho durava entre 30 minutos e 2 horas. Um outro ponto curioso foi que a gente conhecia alguns pescadores que praticavam atividade de pesca ao longo da cadeia Vitória Trindade, e conversando com eles acabaram passando alguns pontos. Estão nesses ambientes todos os dias, então eles são conhecedores, eles são especialistas, né, em achar ambientes que possuem uma grande abundância, né, de peixes, né. Então essa troca de experiências é muito importante, né. Essas expedições para a cadeia Vitória Trindade, elas foram muito importantes, elas proporcionaram muitos estudos. Nós podemos avaliar, por exemplo, qual foi a influência das mudanças de nível do mar para a conectividade das espécies. Nessas ilhas e nesses montes submarinos, as espécies não só se originam lá, mas as linhagens, as novas linhagens também são exportadas de volta para o continente, o que aumenta a diversidade biológica e a diversidade genética também. É como se a cadeia Vitória Trindade e a Ilha da Trindade fossem um laboratório natural, onde nós conseguimos compreender de uma forma mais simplificada todos os processos ecológicos e de evolução que mantêm e formam essas comunidades em ilhas oceânicas. A gente muda de assunto porque em 2022 entrou em vigor a lei que facilitou para os brasileiros a mudança de nome nos cartórios de registro civil. Antes, ela era possível apenas por ação judicial. Neste primeiro ano, somente no estado de São Paulo, 2.639 pedidos de alteração foram feitos, segundo a base de dados da ARPEM, a Associação de Registradores de Pessoas Naturais. Nós preparamos uma reportagem para explicar esse processo. A Márcia nem sempre se chamou Márcia. Por 50 anos, na certidão de nascimento e nos documentos oficiais de identificação, o prenome dela era Cesarina. Eu sofri muito bullying quando criança, né? E até depois de velha, agora com 50 anos, ainda fazem brincadeirinha com meu nome. O incômodo também era constante no ambiente de trabalho. Eu trabalho com o público em geral e às vezes tem que falar meu nome, eles perguntavam, eu ficava meio assim, eles não conseguiam decorar. E agora a Márcia é simples decorar, fácil, né? Então, muito bom. A mudança de prenome ou sobrenome ficou mais fácil e rápida para os brasileiros no ano passado. Uma lei federal autorizou o procedimento sem a necessidade de acionar a justiça. A adesão foi significativa. A Márcia é uma das 30 pessoas que procuraram os cartórios de registro civil em Bauru para fazer a alteração do nome nesse primeiro ano em que a Lei Federal 14.382 entrou em vigor. E em todo o país, quase 11 mil pessoas optaram pela mudança, segundo a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. Porém, há regras específicas para iniciar o processo, que conta com procedimentos de segurança para evitar fraudes. O prenome, por exemplo, pode ser modificado apenas uma vez. E não precisa ser feito nessa primeira instância a justificativa para a alteração desse prenome. Sim, somente é um ato de vontade, onde ele vai vir fazer o requerimento e apresentar a documentação hábil para pedir e solicitar essa alteração que será feita dentro do registro de nascimento dele. Ele também pode fazer a inclusão de patronímicos familiar, que seria o nome de família, o sobrenome. Tá? Esse sobrenome também, de forma injustificada, desde que comprovado via documentação, ele pode apresentar perante o cartório documento hábil onde comprove a linha do sobrenome e fazer essa inclusão dentro do registro, deixando bem claro que pode ser feita a inclusão. Exclusão não pode ser feita diretamente no cartório. Maiores de idade podem solicitar a modificação em qualquer momento. Já no caso dos recém-nascidos, os pais têm 15 dias para fazer qualquer modificação, se ambos estiverem de acordo. Então, vamos saber quais documentos devem ser levados até o cartório?
O requerente precisa apresentar um documento solicitando a modificação do prenome ou sobrenome. Ele também deve portar a certidão de nascimento, RG, CPF, título de eleitor, certidões dos tribunais de justiça, passaporte e certificado de reservista em caso de homens. Lembrando que os cartórios cobram uma taxa para realizar o procedimento administrativo no ato do requerimento. E é o requerente que deve atualizar todos os seus documentos após a alteração na certidão, que leva cerca de 15 dias para ficar pronta. Após feita a alteração do prenome ou a inclusão do sobrenome, a pessoa vai receber a certidão de nascimento devidamente alterada e essa certidão ele vai ter que se dirigir a cada órgão para fazer essa alteração. A certidão como documento primário, feita a alteração, apresente junto ao RDG ou à Receita Federal para alterar primeiramente seus documentos de identidade, o RG e o CPF, e posteriormente vai alterando toda a sua documentação. Tá? Aí vai ser órgão a órgão. Cada órgão ela vai ter que pedir essa alteração independentemente em cada um deles. Tá? O cartório vai fazer devidamente o comunicado aos órgãos. Cartórios de todo o país são interligados pelo sistema da Central de Informações de Registro Civil, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, mesmo que você não esteja na sua cidade de origem, pode procurar o cartório local e fazer o requerimento. É uma facilidade capaz de gerar mais histórias felizes, como a da Márcia. A família fica meio um pé atrás, assim, difícil de acostumar com o novo nome, né? Mas os amigos no trabalho, todos me chamam. Às vezes eles erram, falam, pede desculpa na hora. Fala, não, porque eu estou bem satisfeita, estou feliz. Então, antes eu não me sentia assim. Quando alguém perguntava meu nome, eu ficava assim, meio até acanhada de falar, sabe? Assim, o pessoal riam do meu nome, mas agora não, melhorou muito a minha vida. Antes de encerrar esta edição, você sabia que o campus da Unesp em Bauru abre as portas para visita de escolas? O objetivo é apresentar a universidade para os alunos que ainda estão no ensino básico e explicar os caminhos para que um dia, quem sabe, eles também possam se tornar unespianos. Eu acompanhei uma dessas visitas, vamos ver. Os alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio ADV da cidade de Botucatu chegaram cedo ao campus em Bauru. Eles foram recebidos por alunos que atuam na assessoria de comunicação e imprensa da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design. Na primeira parada, uma breve explicação sobre o campus, as faculdades e os cursos oferecidos em cada unidade. Ali, eles já puderam obter também as primeiras informações sobre o ingresso, os auxílios de permanência estudantil e os projetos de extensão variados que aproximam a universidade da população. O objetivo maior, das visitas monitoradas é essa aproximação do público do ensino médio, das cidades que a gente tem aqui em torno de Bauru, para dentro da universidade pública. Então, é realmente mostrar para esse pessoal que eles também podem ocupar esse espaço. E a gente tenta pensar nos lugares que mais são atrativos, que a gente como aluno mais convive e realmente se sente mais em casa. Então a gente quer trazer um pouco desse sentimento para os alunos também. Por exemplo, a biblioteca, o bosque que a gente tem aqui dentro do campus e alguns outros espaços, para que eles realmente se vejam dentro aqui do campus. Então, hora de explorar esses espaços. O campus em Bauru é um dos maiores da Unesp, com cerca de 52 mil metros quadrados de área construída. Por aqui, mais de 5 mil universitários circulam diariamente. Os alunos de Botucatu passaram por espaços didáticos, conheceram salas de aula e fizeram mais uma parada na biblioteca. Os jogos animaram a turma e o interesse pelo acervo físico também foi grande. Muitos deles, como a Isabela, nunca tinham visitado uma instituição de ensino superior. Estou achando muito legal, porque eu nunca vim numa universidade, nunca fui em feira de profissão, nunca fiz nada. E eu não sei como é uma vida universitária e eu sempre tive muita curiosidade. E também eu tenho muito medo, mas ver aqui as coisas, ver como é legal, me tranquiliza bastante. A Lucélia é professora de gramática e veio acompanhando a turma.
Para ela, oportunidades como essa são importantes justamente por ampliarem os horizontes dos estudantes e permitirem que eles façam uma escolha profissional com mais segurança. Uma troca, né, de olhares, né, se pôr do outro lado para eles terem essa vivência, conhecendo o campus, trocando ideia com os alunos, e está sendo uma experiência muito incrível, né? Com certeza vai agregar muito ao conhecimento de todos eles. Com a Giovana, isso já aconteceu. Fica um pouco mais claro para que você quer fazer para a sua vida, você se identifica com os cursos, acaba conversando com os universitários, vê a visão deles sobre o curso e a gente consegue ter uma visão melhor, né, que a gente vai fazer para a nossa vida. Já o João Pedro veio com a profissão definida, quer cursar psicologia. Depois da visita, ele já se imagina pelos corredores da Unesp. Eu gostei muito do espaço aqui, eu acho que eu gostaria muito de estudar aqui. E essa turma animada não poupou a caminhada para conhecer um outro espaço do campus, a Rádio Unesp FM. Eles foram recebidos pelos funcionários da emissora e puderam conferir um pouco da trajetória de mais de 3 décadas da rádio. Acompanharam a evolução dos equipamentos e como é pensada a programação. O Bernardo gostou da discoteca. Tem muita música, muito CD, ainda mais meus amigos, a gente ficou lá dando olhada em CD internacional. Eu, principalmente parte de família, a gente gosta muito principalmente de rock. Parte de pai, padrasto, tudo. Então a gente sempre gosta muito de Metallica, tinha Kiss, tinha Megadeth lá, então a gente fiquei lá olhando e fiquei maravilhado. Eles também tiveram a oportunidade de entrar nos estúdios em que são feitas as gravações e transmissões ao vivo. É uma estrutura boa, né, muito boa, e eu sempre tinha curiosidade de aprender como que é dentro do estúdio, como funciona a transmissão, né? Dá para ver realmente a rotina dos estudantes, como eles convivem no dia a dia do universitário, que é o que a gente que está no ensino médio quer saber, e agora que a gente está na rádio, é muito da hora ver como que é transmitido, os programas. Se o saldo é positivo para eles, não é diferente para os universitários que promovem essa ação. É algo muito gratificante e poder realmente mostrar, né, que por mais que às vezes pareça muito distante, o ensino ainda é algo que transforma vidas e que realmente é para todos. O Unesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar na semana que vem. Acesse a programação da TV Unesp também no nosso canal no YouTube. A gente se vê. Tchau!